E o que os sistemas baseados em hash buscam, né? Buscam desempenho, confiabilidade e a capacidade de crescimento rápido. Não por isso que eles foram adotados aos microserviços. Por quê? Porque isso é exatamente o que o microserviço busca. Essa é o que sempre nós estamos como desenvolvedores querendo criar serviços mais rápidos, mais robustos, que respondam rápido à mudança e que eles consigam ter essa eteriedade, né? Que eles crescem de volume e podem diminuir de volume rapidamente, né? Tanto a criação como o destruir desse serviço, né? A desalocação, palavra feia, mas seria que eu pensei, né? Seja fácil e rápida. Então o hash vem para ajudar, já que ele está preocupado em trafegar o estado e não a informação como um todo, protocolado e etc, né? Se fosse num RCP da vida, eu estaria preocupado com verbos. Por exemplo, eu teria o verbo salvar cliente. No Usando o hash, nós não utilizamos esses verbos. Nós utilizamos o post, o verbo post, para quase tudo, né? Algumas pessoas vão me crucificar, mas o post é usado para muita coisa. E a gente tem um URI específica para salvar. Por exemplo, nós usamos o verbo post dizendo que na URI localhost 2.8080 barra pessoa barra save, ou melhor ainda, em a post, né? Localhost 8080 barra pessoa, ele vai salvar uma pessoa, certo? Quando ele identificar o método push. Nossa, post, quase não saía, certo? Enquanto que em outros eu teria que usar um verbo salvar pessoa. E nós não estamos preocupados com isso, já que essa não é uma das características principais do hash, tá? Os princípios do protocolo que eu anotei aqui. O protocolo é um protocolo sem estado, cliente-servidor, certo? As mensagens HTTP contém toda a informação necessária para compreender o pedido, ou seja, ela é auto-encapsulada, né? Ela não precisa de mais nada. Se bem que hoje em dia a gente manda muito mais informação, como metadados, por exemplo. Metadados, inclusive, estão sendo um padrão muito utilizado. Você definir URIs candidatas ou URIs que já passaram aquela requisição. Se você passa por diversos microserviços, você acaba incorporando isso na sua resposta, certo? Alguns sistemas, inclusive, já tem isso como definição. Quem quiser procurar, tem o OpenBank. O OpenBank tem metadados associados a ele e é baseado em microserviços REST, certo? Ele é pré-definido com APIs. Então você vai ver lá nas APIs dele que ele tem metadados. Então, se você vai construir com base no REST, você vai trafegar o estado mais associação de metadados. Então, isso aqui foi na definição dele, foi que tudo era autocontido, né? Eu não precisava de mais informações do que eu já tenho, porque é desnecessário, certo? Hoje em dia não, já que nós temos diversos microserviços e agora a gente já está começando a entrar na fase de nanoserviços. Eu vi outro termo também, Atom Service, que é serviços atômicos, né? Creio eu que, eu ainda tenho que me aprofundar, mas eu creio eu que serviços atômicos vão acabar sendo as próprias funções lambdas dentro de clouds, certo? Mas isso é assunto para outro vídeo. Como eu falei, muitas aplicações baseadas em HTTP hoje em dia usam cookies, por exemplo, para armazenar estado, né? Se você for verificar o JWT, é exatamente isso. Você tem que armazenar o JWT, que seria o token, para identificar o usuário no lado cliente, né? Gera-se no lado servidor, envia-se para o lado cliente e por algum motivo tem que armazenar, né? Porque eu não tenho que ficar trocando o token o tempo inteiro, que senão seria um processamento desnecessário. Hoje em dia, então, não está mais autocontido. Além dos metadados, que é muito mais informação do que o necessário para que você tenha o estado
do seu serviço, né? Da sua chamada, do seu response, ainda tem-se que guardar de alguma forma alguma coisa do lado cliente e algumas vezes do lado servidor, sendo que o do lado servidor é uma má prática se você está falando em microserviços, tá? É má prática, não guarde nada do lado servidor. Sempre é etéreo. As informações que estão lá não são confiáveis para que você armazene ela em uma sessão ou em alguma coisa do gênero. Chegou, bateu no microserviço, devolveu, a informação tem que ser descartada. Certo? Ah, mas Luiz, você tá dizendo que tem que ser descartada, mas tem cache. Sim, tem cache. Tem caching, né? Porque algumas informações, alguns microserviços tratam de milhões de chamadas ao mesmo tempo. Então você pode ter algum mecanismo de reaproveitar.